Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre módulo de um número real, módulo absoluto de um número. E bem no início, de uma maneira bem leve, o sem abordar a teoria formal, que eu acho que para quem está começando um pouco pesado, que é mais fundamental, sétimo ano, começando a ver agora, tá? Mas o que eu vou falar vale para todo mundo. Vamos lá. O módulo de um número é representado por ele entre duas barrinhas verticais. Então aqui embaixo eu coloquei aqui, olha. Se eu tenho, por exemplo, o número 15, o módulo dele vai apresentar duas barrinhas verticais. Tá? Se for também, sei lá, o menos 20, por exemplo, módulo, barrinha. Tá? Inclusive, eu vou até responder que aqui dá 15 e aqui dá 20. A gente já vai explicar um pouquinho aqui negativo. O módulo dá positivo e do positivo também positivo. Podemos dizer que módulo é o mesmo que distância de um número real ao número zero, pois o módulo de número real surgiu da necessidade de medir a distância de um número negativo ao zero. Na verdade, gente, antigamente, quando a gente estava inventando os conjuntos numéricos, vamos supor, tinha o número natural, os números naturais, que ele começa pelo zero, 1, 2, 3, infinitamente, correto? Mas se porventura precisasse fazer uma conta, por exemplo, 5 menos 6, você teria menos 1. Só que esse menos 1 aqui, esse menos 1, não existia conjunto ainda que o número negativo existisse. Só existia, por exemplo, o número que desse positivo. 6 menos 5, por exemplo, dá 1. Beleza. Esse aqui no número real está aqui. No número natural está aqui. Ó. Mas o negativo não. Aí dali surgem números inteiros, que eles inventaram os números inteiros, que aí já tem negativos à esquerda de zero, né? E tem positivo à direita. Né? Antigamente surgiu a necessidade de você lidar com números negativos. Aí aqui tem a explicação continua aqui. Ó. Ao medirmos a distância de um número negativo qualquer ao zero, percebe-se que a distância fica negativa. E como não é usual dizer que uma distância ou comprimento é negativo, foi criado o módulo de número real, que torna o valor positivo ou nulo. Gente, o que vai acontecer aqui? Deixa eu mostrar aqui, já volto aqui em cima já. Eu tenho uma reta aqui, olha que interessante. Aqui eu tenho número zero aqui no meio, ó, é a origem. À direita aqui, ó, deles são todos números positivos. À esquerda são todos números negativos. Tá? O que lá está dizendo? Que quando a gente somava, por exemplo, menos 1 somado com menos 6, o que a gente tem? Menos 6 mais menos 1, isso vai me dar menos 7, né? Porque tem menos 6 daqui, esse mais com o menos vai me dar menos aqui, que é uma multiplicação de dentro para fora aqui, se na frente dá menos. Então, menos 6 com menos 1, menos 7. Tá? Então, eles não estavam acostumados a lidar com isso. Tá? A gente está acostumado no mês de trabalhar com o quê? Com 6 mais 1, que é igual a 7. Né? Eu somava esse 6 com esse 1 e tinha 7 positivo. Até aí estava tudo bem. Mas negativo não tinha como. Por outro lado, veja bem, o que é módulo na verdade? É a distância de um número ao zero. Então veja bem, se eu pegar o 7, que está aqui, olha, a distância dele ao zero é o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem que contar esses espaços aqui. Ó. Um espaço, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Se for centímetro, tá vendo? É uma régua. Menos 6 centímetros. Se fosse uma régua com um número negativo, não tem, mas se fosse, para você entender, menos 7. Então, olha só. Esse comprimento daqui até aqui é menos 7. A barra de módulo formada aqui, ó, menos 7 até 0. Só que aí também observaram que antes, como era normal contar também, isso é o mais comum, a gente ter essa região aqui, ó, do 0 para a direita, a gente tem os positivos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Aqui é 7. Então, se reparar, a gente tem aqui menos 7 aqui, o comprimento do menos 7 até o 0. E temos também do 0, comprimento do 0 até o 7 positivo, né? Posso botar aqui no positivo, posso botar mais ou deixar 100, que vale a mesma coisa. Agora no negativo tem que colocar. Só que, gente, aí que módulo entra. Essa distância de 0, a distância de 0 até o 7 é a mesma distância daqui do 0 até o menos 7. Essas distâncias são iguais. Ou seja, o módulo de menos 7, que é a distância, é o comprimento do 0 até o número negativo, que é simétrico ao outro, é igual ao módulo também do 7. Por isso que, tanto você fazer o módulo de 7, ou do número negativo, vai ser um número positivo, como você fazer o módulo do número positivo, vai dar positivo também. Porque se trata do comprimento. Tá? É nisso que entra módulo. Se liga, preste atenção, não se distraia, que é assunto que você tem que entender para a provinha sua lá, hein? Até para a faculdade. Então, continuando aqui no amarelo, vou pegar aqui do parágrafo aqui ainda. Ao medirmos a distância de um número negativo qualquer ao 0, percebe-se que a distância fica negativa. E como não é usual dizer que uma distância ou comprimento é negativo, foi criado um módulo de número real que torna o valor positivo ou nulo. Nulo quando é o módulo de 0, tá, gente? O módulo de 0 é 0 mesmo. Então, a gente fala módulo 0 porque é medida 0. Não tem comprimento aí nesse caso. Aí, não teve um comprimento em espaço. Agora, assim podemos dizer que o módulo de um número real irá seguir duas opções. Na verde aqui, olha, o módulo, o valor absoluto, né? Que o módulo também é chamado de valor absoluto. Tá? Então, o módulo de um número real é o próprio número, se ele for positivo. Então, está aqui. Ó. Positivo, a gente tem 11 que é positivo, ó, e poderia ser representado assim também. O módulo dele, que está ali, ó, vai dar ele mesmo, já que ele é positivo. Então, o módulo não é positivo. É ele mesmo se ele for. O módulo ou valor absoluto de um número real é ele próprio. Tá? Se ele for positivo. 20, o módulo dele 20. 1000, o módulo dele 1000. Né? Ou mais de 1000, módulo mais de 1000. O positivo ele pode ficar com o sinal da cruzinha, com o sinal de adição, né? Ou sem sinal, que ele vai valer a mesma coisa. Agora, o negativo, se você for escrever fora do módulo, ele tem sinal negativo. Mas o módulo negativo ele se torna positivo. Passando por azul aqui, ó. O módulo ou valor absoluto de um número real será o seu simétrico, se ele for negativo. Veja bem, vamos fazer simetria, já volto no azul aqui já. Vamos olhar para essa reta aqui. O que é ser simétrico, gente? Por exemplo, a simetria dele é com relação ao 0. Vamos lá. O número 5, por exemplo, eu tenho 5 aqui, olha. Aqui tenho 5. Qual o simétrico dele? É o mesmo número, entre aspas, o sinal trocado. Qual o simétrico do 9? Menos 9, está aqui, ó. Por que é simétrico? Porque é a mesma distância que um tem à direita do 0, o outro tem à esquerda. E os sinais são invertidos, porque a esquerda de 0, como número menor do que 0, é sinal negativo. À direita, como são números maiores que 0, tem sinal positivo neles. Tá? Então, 9 aqui é simétrico com menos 9 lá. Mas a simetria existe porque o sinal é invertido. Um é negativo, outro é positivo. Os números negativos, gente, eles são sempre menores do que o 0 e menores do que qualquer número positivo. Tá? Quando a gente fala de comprimento, a gente não está falando de valor do número, não. Tá? A gente está falando de tamanho. Se fosse botar geometricamente, fosse medir com régua. Ou graus, né? Que aí já é outros 500, também é outra medida. Voltando aqui para o azul. O módulo ou valor absoluto de um número real será o seu simétrico se ele for negativo. Ou seja, está dizendo o quê? O módulo do número negativo, por exemplo, aqui a gente tem o menos 11. O simétrico dele é 11, que é positivo. Então, o módulo do número negativo vai ser o seu simétrico, que é 11. O módulo de menos 100 vai ser o seu simétrico, que é 100. Você pode quiser botar o sinal de mais, põe, não tem problema não, mas o positivo você botar sinal. Mas está aí.
A simetria é isso. Simetria na reta real de número é o número como se ele fosse gêmeos, né? Vou usar isso com as minhas palavras, tá? Mas não fosse gêmeos idênticos, que um sinal negativo e outro positivo, tá? Só que o módulo do negativo é positivo. Aqui eu botei um esquema bacana, olha. Ou seja, ó, módulo do número positivo é igual ao número positivo. Então, mesma coisa, tá aqui. Módulo do número negativo é igual a número positivo. Tá? E módulo de 0 é 0. Gravem isso, tá? Número positivo, o módulo dele é ele mesmo, número positivo. Agora, o número negativo, o módulo dele vai ser o oposto, vai ser o simétrico dele, que é o número positivo. Agora, o 0, o módulo de 0 é 0. Em outras palavras, o módulo de número real é o comprimento, tamanho dele, do 0 até ele, ou vice-versa, né? Tá dizendo, a distância, eu vou ter comprimento, mas estou dizendo que o módulo do número real é a distância, né? Do 0 até ele, ou vice-versa, a distância dele até o 0. Acontece que antes e depois do 0, à sua esquerda e direita, os números que têm a mesma distância são chamados simétricos, ou seja, têm sinais opostos. À esquerda de 0, que são menores que ele, né? Menores que o 0, e são negativos, né? E à direita, que são maiores que 0, os positivos. Eu vou fazer um vídeo, já tem até um, tá? Já tem um que está no canal, até está dando bastante audiência aí. Vou fazer um segundo, para a gente focar nas continhas de ficar mais fera aí nas somas do negativo e positivo, saber quando que vai dar o resultado negativo e quando vai dar positivo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Até a próxima, compartilhe o vídeo e fui. Muito obrigado.